Fala aí, raça alvinegra, esse é o canal Vamos Figueira e hoje chegamos aqui para mais um vídeo. Pô, antes de começar o vídeo, vamos ver o primeiro gol, né? O gol da primeira vitória do Avaí na Série B. Foi a piada do começo do vídeo, né, da gente rindo das gasolinas. Então vamos lá então, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre os piores técnicos que passaram pelo nosso Figueira, que não deixaram saudades nenhuma, né? Lembrando que a gente não vai falar de todo o histórico, a gente vai falar de alguns, né? Sobre os meus top 5, hoje não vai ser top 5, mas sobre os meus top 5 é sempre isso, é sempre treinadores que eu vi e que realmente não deixaram saudades nenhuma, fizeram nos passar raiva aí no nosso clube de coração aqui. Então, pessoal, antes de começar realmente a nossa lista, pô, se inscrevam aqui no canal, deixa o like aí, tá bom, gente? Ajude a compartilhar aí até chegar em toda a torcida alvinegra, para chegar nas torcidas organizadas, pra galera toda assistir, para chegar até nos jogadores, né? Que aqui a gente vai ter muita informação, vai ter curiosidades, vai ter muita coisa, que aqui não é só canal de notícias, aqui é canal de humor também. Ajude o canal aí e vamos crescer, vamos Figueira. E tem o podcast do Alvinegro também, que eu vou falar mais no final. Então, pessoal, vamos começar a lista. E a minha lista vai começar dos piores técnicos que passaram pelo Figueirense. Minha lista vai começar com o treinador que passou aqui em 2012, Branco. Branco passou pelo Figueirense, jogou o Campeonato Catarinense, ganhou o primeiro e o segundo turno do Campeonato Catarinense com o Figueirense. Pois é, por que o Branco tá aqui? Bom, o Branco tá na lista pela gente ser até hoje motivo de chacota entre o rival, por causa, assim, a gente ganhou os dois primeiros turnos em 2012, o primeiro e o segundo turno. Só que mesmo assim, ganhando o primeiro turno, tinha que jogar uma final contra o segundo colocado, que no caso foi o rival Avaí. E a gente jogou as duas finais contra o Avaí, perdemos as duas e o Avaí se tornou o campeão daquele campeonato. Foi a culpa do Branco? Sim, ele foi também um pouco culpado, mas o nosso elenco também na época, se a gente olhar para trás, era limitado também. O melhorzinho ali era o Wilson, né? E alguns jogadores ali de ataque também, porque o nosso elenco em si era muito limitado e o time do Avaí para finais era um time mais qualificado do que até o nosso. E até hoje a gente também não entende porque ganhamos o primeiro e o segundo turno. Mas o Branco entrou nessa lista assim. No Campeonato Brasileiro ele também não foi muito bem. Então aí no Campeonato Brasileiro ele jogou umas 2, 3 rodadas e logo em seguida foi demitido. E também foi, né, no mesmo ano que a gente caiu. Outro também que eu boto aqui na lista é o treinador Elano. O Elano esteve aqui o ano passado na Série B com nós. O Elano é um dos responsáveis também da gente estar na Série C, né? Ele contratou jogadores completamente equivocados para jogar aqui no clube, jogadores que não tinham qualidade nenhuma, jogadores que, né, ele trouxe lá do 15 de Piracicaba, do Inter de Limeira, jogadores que não tinham, sabe, qualidade nenhuma, nem ele sabia, às vezes nem era titular no clube que ele estava. Então foi escolhas bem erradas e tudo isso culminou na demissão do Elano. Trouxeram o Jorginho, não mudou muita coisa, melhorou um pouco da tática, né, coisa que o Elano não tinha, mas não mudou muita coisa também. E aí chegou o Jorginho e acabou sendo rebaixado para a Série B, a Série C do Campeonato Brasileiro. Outro que também está na nossa lista, que para mim foi um dos piores aqui no Figueirense, é o Guto Ferreira. Guto Ferreira também chegou no Figueirense em 2014, né, para assumir, e o Guto Ferreira não agradou nada, nem um pouco, não tinha tática, não tinha jogo, não tinha nada, não tinha esquema de jogo, era o famoso esquema de jogo Deus nos sacuda, né? O Figueirense patinava, não ganhava uma partida, até que finalmente ganhamos uma partida com ele, que foi a melhor coisa que ele fez no Figueirense, foi ter vencido o Corinthians lá no Arena Itaquera. Foi a primeira vitória também do Guto Ferreira no Figueirense. Pega Rivaldo a sobra. Posição legal, diz o Bandeira. Chega com o perigo o Figueirense. A bola pode ser rolada para o gol. Dominou, bateu Giovani! Gol! O gol do Giovani Augusto, naquele jogo histórico, foi a abertura. Corinthians entrou com um saltinho desse tamanho também para ganhar da gente. Só que o Figueirense foi e aplicou uma vitória lá. Foi o único legado que ele deixou aqui no Figueirense. Foi essa vitória sobre o Corinthians. Outro também que está na nossa lista também é Marquinhos Santos, o treinador Marquinhos Santos, que hoje está no Juventude.
Marquinhos Santos veio para o Figueirense em 2016, tentando livrar o Figueirense do rebaixamento para a Série B, só que venceu a primeira partida, aí o Figueirense caiu. No outro ano, no Campeonato Catarinense, ele montou um time nada competitivo, o time no Catarinense não empolgou, aí demitiram ele, e aí sim, aí o time começou a andar, se não me engano, com o Milton Cruz, que foi contratado para o lugar dele, e também Marquinhos Santos foi outro também que não deixou saudades nenhuma, não tinha nada, né? O time não jogava, o time só se defendia, botava, sei lá, 4 zagueiros. Esse aqui que tá na lista, esse próximo que tá na lista também, com certeza é um dos piores. É o treinador René Simões. René Simões esteve no Figueirense em 2016. Bom, como vocês podem reparar, 2016 foi o ano assim que a gente teve um monte de treinador. Foi o ano que mais passou treinador pelo Figueirense. E o René Simões tá aqui não só pelos maus resultados, né? E ele tá aqui nessa lista por algumas declarações que ele deu. A mais polêmica de todas foi que ele falou que o Figueirense, eu não lembro, Figueirense com ele jogou futebol igual do Chelsea na Champions League, sei lá. Foi um fiasco, assim, foi o que a gente também, foi o que fez a gente ser chacota da torcida rival, porque o Figueirense não tinha nada parecido com aquele futebol do Chelsea. E aí o René Simões, não foi só pelos maus resultados, mas também ele ficou 5 partidas pelo Figueirense, nenhuma vitória. Ele foi demitido depois do clássico contra o Avaí, onde o Figueirense perdeu por 1-0, e ali foi a cartada final para ele. Não tinha porquê também dele ficar depois de declarações também, né? Então, pessoal, essa foi a lista dos piores treinadores que passaram pelo Figueirense, aqueles que não deixaram saudades nenhuma e que com certeza não vão voltar mais para o Figueirense. Tomara que não, tomara. Eu acho que não, dificilmente. Muita gente falou pra mim, pô, coloca o Argel, coloca o Rogério Micali, pô, coloca o, sei lá, sabe, o Adilson Batista, mas pô, o Adilson Batista, a primeira passagem dele pelo Figueirense foi boa, o Argel já teve uma passagem boa pelo Figueirense, o Micali ganhou uma copinha com nós, então por isso que eu não coloquei eles. Então, pessoal, valeu, se inscrevam aí no canal, deixa o like, compartilhe para chegar aí toda a torcida alvinegra, nos jogadores e todo mundo, valeu!